capítulo 5, amém? Amém? Amém. E aí, comeram muito chocolate? O que é, gente? Vocês estão de dieta? Comeram muito chocolate? Eu não, estou esperando a promoção da Cacau Show. Depois, né, Wander? Toca no seu coração, Jesus. Você está de marrom, estou de chocolatão. A palavra do Senhor está em 2 Reis, capítulo 5. Todos acharam? Amém? Amém? O rei da Síria tinha grande respeito por Naamã, comandante do exército, pois por meio dele o Senhor tinha dado grandes vitórias à Síria. Mas, embora Naamã fosse um guerreiro valente, sofria de lepra. Naquela época, saqueadores da Síria tinham invadido o território de Israel. E entre os cativos havia uma menina, que se tornou serva da esposa de Naamã. Certo dia, a menina disse à sua senhora: "Como seria bom se o meu senhor fosse ver o profeta em Samaria. Ele o curaria da lepra." Naamã contou ao rei que a menina israelita tinha dito. Então o rei da Síria lhe respondeu: "Vá visitar o profeta. Eu lhe darei uma carta de apresentação ao rei de Israel." Então partiu levando 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 roupas de festa. A carta para o rei de Israel dizia: "Com esta carta apresento o meu servo Naamã. Quero que o rei o cure da lepra." Quando o rei de Israel leu a carta, rasgou as vestes e disse: "Acaso sou eu, Deus, capaz de dar ou tirar a vida? Porque esse homem me pede uma cura de um leproso. Como vocês podem ver, ele procura um pretexto para nos atacar." Mas quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado as suas vestes, mandou-lhe esta mensagem: "Por que o rei ficou tão aflito? Envia Naamã a mim, e ele saberá que há um profeta verdadeiro em Israel." Então Naamã foi com seus cavalos e carruagem e parou à porta da casa de Eliseu. Ele mandou um mensageiro dizer a Naamã: "Vá, lava-se 7 vezes no rio Jordão. Sua pele será restaurada e você ficará curado da lepra." Naamã ficou indignado e disse: Imaginei que ele sairia para me receber. Esperava que movesse as mãos sobre a lepra. Invoca-se o nome do Senhor, seu Deus, e me curasse. Não são os rios Abana e Fafar em Damasco melhores que qualquer rio de Israel? Será que eu não poderia me lavar em um desses e ser curado?" Naamã deu meia volta e partiu furioso. Mas seus oficiais tentaram convencê-lo, dizendo: "Meu senhor, se o profeta lhe tivesse pedido para fazer algo muito difícil, o senhor não o teria feito? Por certo, o senhor deve obedecer à instrução dele, pois disse apenas: vá e lave-se e será curado." Assim Naamã desceu ao Jordão e mergulhou 7 vezes, conforme a instrução do homem de Deus. Sua pele ficou saudável como de uma criança e ele ficou curado. Então Naamã e toda a sua comitiva voltaram para onde morava o homem de Deus. Ao chegar diante dele, Naamã disse: "Agora eu sei que do mundo inteiro não há Deus senão Israel. Por favor, aceite um presente do seu servo." Eliseu, porém, respondeu: "Tão certo como vive o Senhor, a quem vivo, sirvo, e não aceitarei presente algum." Embora Naamã insistisse, Eliseu recusou. Então Naamã disse: "Está bem, mas peço que permita que este seu servo leve para casa 2 mulas carregadas com terra deste lugar. De agora em diante, nunca mais oferecerei holocaustos ou sacrifícios a qualquer outro Deus, senão ao Senhor. Mas que o Senhor me perdoe por alguma coisa. Quando meu senhor, o rei, for ao templo do Deus Rimon para adorar ali, e se apoiar em meu braço, que o Senhor me perdoe, quando eu também me curvar." "Vá em paz", disse Eliseu. Então Naamã partiu para casa. Amém?
Podeis assentar, tomar um assento. Todos nós conhecemos, seja através de uma pregação ou através da série da Record. Claro que algumas interpretações, né, diferentes, porém inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Eu estava em casa hoje com o Vander e estava totalmente outra palavra no meu coração, sobre Esther. E o Vander, digníssimo, maravilhoso, homem lindo, cheiroso, veio aqui e falou, eu falo isso porque ele fica nervoso, fica assim, não fala assim de mim no altar não, fico com vergonha, é problema dele, tô nem aí. E eu olhei para ele e falei, agora? E aí o pastor Eduardo veio aqui e confirmou. Nós conhecemos a história de Israel e dos seus inimigos. Certa feita, a Bíblia diz que o rei Sírio, com o seu exército, saqueia Israel, e todas as vezes que eles saqueavam Israel, eles tinham que destruir crianças, homens, mulheres, e saqueavam, traziam algumas escravas e escravos para trabalhar em suas casas. Assim vivia. Por quê? Porque nós sabemos que sempre quando o Senhor livrava o povo de Israel de alguma coisa, eles voltavam a fazer coisas que eram mal aos olhos do Senhor, e o Senhor, para chamar a atenção e não castigá-los, porque eu não imagino um Deus que tem prazer de colocar você numa prova. Todas as vezes que o Senhor permite que aconteça alguma coisa na sua vida, na minha vida, é para chamar a gente a atenção de alguma coisa. E o Senhor muitas vezes colocava o povo de Israel na mão dos opressores, permitia, porque tudo que acontece na nossa vida é permissão de Deus. O inimigo não tem poder, eu já disse aqui muitas vezes, e em qualquer lugar eu digo, que a gente dá muito poder ao demônio, ao diabo e os seus anjos do que a Deus. A gente fica, porque o diabo, na casa de um cristão tem mais a palavra diabo do que dentro de um ímpio. Mas porque foi o diabo, porque o diabo isso, porque o diabo aquilo. Às vezes o diabo está sentado falando, eu não, você que é burro. É verdade, porque o diabo, olha, sujou meu nome. Não, você que não tem controle sobre suas contas. Claro que o inimigo com certeza aproveita de brechas, mas muitas vezes é 99,9 caráter. Porque nós somos de uma natureza caída. Eu tenho aprendido lá na teologia com o pastor Marcelo. Nós estamos no Hamartiologia, né? O estudo do pecado. E, gente, se a gente for ver, por que a gente não parou de pecar, pelo amor de Deus? Por causa de um erro da Adão e Eva. Porque muitas vezes nós olhamos e falamos, quando eu chegar no céu, eu vou bater na Eva. A Eva que vai bater em nós, vai falar, por que você não parou de pecar, desgrama? E muitas vezes a gente gosta de culpar o diabo, sendo que muitas vezes é erro nosso. Nós temos, infelizmente, a mania de sempre terceirizar a culpa que é nossa. Por que o inimigo saqueava Israel? Porque todas as vezes que o Deus de Israel livrava o povo fazia o que era mal aos olhos do Senhor. Aí você lê a Bíblia e fala, povo de Israel, misericórdia, não é longe de mim e de você. Não basta Deus ter feito tudo aquilo num culto igual o de ontem que o pastor estava falando. Hoje, quantas vezes você já murmurou? Quantas vezes você já reclamou que você não conseguiu comer o tal bacalhau, que você não ganhou ovo de Páscoa? Oh Deus, fala comigo. Quantas vezes? Eu fiz, o pastor Marcelo, quinta-feira, o pastor Tiel reuniu toda a igreja e fez um propósito de oração. A gente ficou orando, aí no final o pastor Marcelo falou, olha, nós vamos fazer um jejum até domingo na ceia. Falei pro Wander, amor, vou fazer de Instagram. Porque o pastor Marcelo já nos explicou que pode fazer sim. Na época lá atrás eles não faziam porque eles não tinham acesso.
Hoje, o que pega muito nosso tempo é o Instagram. A gente fica 5 horas no Instagram, mas não consegue ficar 5 minutos numa Bíblia. É fato. Falei pro Vander, amor, vou fazer 2 jejuns, porque eu sou muito santa. Um eu vou fazer de Utanarã, e outro eu vou fazer sem reclamar. Eu já acordei assim, meu Deus. Eu já acordei com uma espinha maior que a minha cara. E eu olhei assim, eu fiz, bom dia, obrigada, Senhor, por essa espinha. Ah, mas é pequena coisa. É, porque de uma coisa, de um abismo, ele vai chamando o outro. E daqui a pouco você chuta o cachorro, chuta o passarinho. E aí muitas vezes você traz aquele culto abençoado que você teve num domingo, passou daquela porta, você já perde. Você perde a bênção. Como pastora, você torna a bênção em maldição. E você achando que está levando a bênção do culto para dentro da sua casa, no percorrer do caminho, aí você encontra a sua vizinha, a vizinha ela conta dos problemas, você traz, em vez de bênção, você traz maldição para dentro da sua casa. A gente tem que ter discernimento. Muitas vezes acabar o culto e falar, irmão, não fala comigo não, porque eu quero ir para minha casa. Por quê? Porque muitas vezes a gente perde o culto dentro do culto. Às vezes a gente perde o culto por reclamar muitas vezes que o culto terminou tarde. Ou porque não cantou o louvorzinho que te arrepia. Então nós devemos muitas vezes agradecer ao Senhor, que ainda a gente tem uma porta aberta e a Bíblia ainda pode ser aberta. E o Senhor sempre quando queria chamar o povo, Ele chamava a atenção colocando o povo na mão dos opressores. E o rei Sírio é um desses. O povo de Israel tinha uma fama do Deus de Israel, mas pela a conduta do povo, ninguém respeitava. O povo respeitava o Deus de Israel, mas o povo, isso muda na geração de hoje? Quantos crentes estão sendo chacota na internet? Quantos estão ridicularizando o cristianismo? Você abre o Facebook assim, ó. É pastor brigando com pastor, é igreja brigando com igreja, ridicularizando, não a Cristo. Porque se você vê no Facebook hoje, no Instagram, nessa sexta-feira santa, gente, tanta gente dando parabéns para Jesus porque Ele ressuscitou, e no outro dia à noite estava na cachaça. Quanta gente postando lá o túmulo vazio, Ele ressuscitou e à noite estava na bebedeira. Aí você olha e fala, sepulcros caiados, não sabem, não valorizam os grandes sacrifícios de Jesus. Eu vi por esses dias, não sou nada, não tenho nada contra, mas esse feriado prolongado da ressurreição de Cristo era para as igrejas estarem lotadas em gratidão pelo que Ele fez. Sabe onde o povo está? Na praia, bebendo, enchendo a cara e falando, ai, Jesus ressuscitou. E qual que é o sacrifício? Pisando no sangue de Jesus, tornando o santo profano. E é isso, infelizmente, por mais que Cristo veio, os discípulos, Paulo, todos os servos de Deus nos ensinam através das Escrituras, muita coisa não mudou. Muitas coisas acontecem ainda e por isso, muitas vezes a gente está cativo ainda. Em algumas situações, conforme os exércitos saqueavam, trouxeram uma menina para dentro da casa de Naamã. É tão incrível que Deus coloca a gente no lugar certo e na hora certa. Aquela menina teria todo motivo para olhar e falar, eu não vou ajudar ele. Possa ser que tenha matado a mãe, o pai, os irmãos, tiraram o projeto de vida, tiraram a esperança de ser alguém e colocaram ela dentro de uma casa para servir quem matou e quem a oprimiu.
Eu posso até conjecturar do quê? Quantos anos essa menina viu o Naamã com a lepra? Imagine a luta dela, dentro dela, falando, vai, ajuda, porque você sabe onde tem cura. Eu não vou ajudar. Olha o que ele fez comigo. Ajuda, você sabe aonde tem a salvação para ele. Não. A revolta, a luta dessa menina de saber aonde tem, aonde tinha cura, mas dentro dela as feridas. Sabe quem tinha lepra primeiro? A alma da menina. Primeiro a menina precisou ser curada para depois ela transmitir aonde tinha cura. Porque não adianta, a menina estava, sim, sem ferir as escrituras. Eu posso com certeza falar, porque ninguém ia para a casa de alguém feliz. Ela não ia ser escravizada feliz. Eu estou ali porque eu quero. Não, ela estava magoada e triste. Só que primeiro, para você curar alguém, Deus vai curar suas feridas primeiro. Primeiro, para você ser bênção em alguém, Deus vai te transformar de dentro para fora. Porque nós queremos ganhar o mundo. E o quê? Cuidar das prostitutas, dos drogados. Mas Deus primeiro vai olhar e falar, sabe essa ferida aí que tem aí dentro? Eu preciso curar. Sabe por quê? Você acaba sangrando nos outros. Quem não sabe curar ferida, sangra nos outros. E sangue é infeccioso. Sabe por quê? Porque muitas vezes a gente quer sentar com a nossa filha e conversar de algumas feridas que existem em nós. E ela olha e fala assim, mas eu não entendo o que você está falando. Claro, você não foi curada ainda. Aí olha para o filho, olha para a filha e fala, não casa não. Por quê? Casar não é bom. Por quê? Porque é uma ferida sua, não é da sua filha. Não faz isso, por quê? Porque a mãe já sabe o que vai dar. Sabe por quê? Porque você não foi curada, não foi a sua filha ou o seu filho. Olha, não confia em ninguém, porque todo mundo decepciona. É porque você foi decepcionado. São feridas suas, não dos outros. Aquela menina precisou olhar aquele homem e falar, eu preciso primeiro quebrar algo dentro de mim. Por quê? Porque ele ainda é meu inimigo. Ele ainda é meu opressor. E o Espírito Santo trabalhando dentro dela e falando, não é assim. Você sabe onde tem a cura. Você sabe aonde ele vai e ele pode ser curado. Quantos anos essa menina precisou de um tratamento intensivo, de todas as vezes passar e ele se trocando, porque ela trabalhava ali, ele tirava a farda, ninguém via, era só ela e a esposa. Ninguém via as marcas do Naamã. O Naamã para fora de casa era o comandante, dentro da casa era o leproso. E ela olhando, sabe o que ela podia ter feito? Igual a gente muitas vezes faz, pastor, sair para todo mundo falando, olha lá, ó, tá com essa roupa aí, mas eu conheço quem é. A gente tem um espírito muitas vezes de vingativo, de ver muitas vezes quem Deus curou aqui em cima do altar pregando, mas eu olhar e falar, eu sei quem isso daí era leproso, e Deus falando, a lepra está com você primeiro. Muitas vezes a gente não quer ver quem nos machucou em cima do altar curado. A gente quer que fique aí sentado morrendo de lepra. A gente muitas vezes sabe quem te magoou e muitas vezes até molestou. Você quer o quê? Que morra. Aí Deus olhando e falou, eu vou limpar a lepra dele. E aí, o que você vai fazer? Não aceito, pastora. Não aceito, para mim é morte. Então, para você era morte também. Para você estava pior que ele. Mas Deus olhou de cima e falou, não, peraí. Eu preciso tratar essa menina, eu preciso tratar esse menino, por quê? Porque ainda vai vir muita gente para ela mostrar o caminho que ela foi curada. O mesmo caminho que Deus te curou, monte para os outros também. O caminho não é seu, o caminho é de todos. Aquela menina foi, olhou e falou assim, eu preciso mostrar para ela. Ela chegou na esposa de Naamã e falou, minha senhora, se ele soubesse, o profeta, o homem de Deus que há em Israel,
É tão engraçado que Naamã, na primeira vez, foi para destruir. E na segunda ele volta para ter a cura. É tão engraçado que muitas pessoas que vieram para destruir, muitas vezes quando volta para pedir uma oração sua. Muitas vezes as pessoas que vieram, tramaram para te destruir, acabaram com os seus sentimentos, quando voltam, olha e fala assim, você me perdoa? É que eu tinha tudo para te destruir, mas agora eu estou pedindo o seu perdão e ora por mim. Eu preciso de você. Eu preciso que você mostre para mim como que você consegue me perdoar. Aquela mulher, aquela menina mostrou o caminho. Naamã foi, pediu para o rei. A Bíblia diz que o rei deu prata, ouro, roupas preciosas, roupas finas, para ele levar para Naamã, para o rei de Israel. A Bíblia diz que o Naamã, com a sua comitiva, porque em alguns estudiosos que eu andei lendo, Naamã contou só para o rei o que estava acontecendo. Naamã ainda não tinha aberto para muitas pessoas o que havia debaixo da capa dele, debaixo da roupa dele. Ele deve ter olhado para o exército e falando, a gente precisa ir até Israel. O que a gente vai fazer? Destruir eles de novo? Não, a gente precisa ir lá. A gente precisa ir lá porque, não sei, eu preciso ir lá. Quando chega lá, ele lê a carta do rei. O rei de Israel olha e fala assim, eu não tenho o que você precisa. Eu não tenho. Você está arrumando um pretexto para me destruir. Você já pegou um momento da sua vida que quem mais te magoou e te destruiu vem pedir conselho para você? Quem mais te magoou e te destruiu muitas vezes vem pedir socorro, uma oração para você. E aí você tem que ter o coração de Cristo e olhar para ele e falar, não, uma oração a gente não nega para ninguém, né? Aí você vai ter que abrir as portas e muitas vezes gente subir a qual te magoou. E você baixar a cabeça e falar, meu Deus. E pastor Eduardo, parece que eu estou vendo muita gente que desacreditou nesse ministério subindo por essas escadas. Parece que eu estou vendo muitas pessoas que desacreditaram nesse ministério, subindo por essas escadas e falando, eu falei muito mal, mas hoje eu sei o Deus que habita neste lugar. Sabe por quê? Não é para honra e glória não, sabe por quê? Porque aqui tem cura. Aqui tem cura para leproso. Aqui muitas pessoas olham e falam, nossa, mas não tem a estrutura suficiente. Mas Deus manda eu dizer, tem cura. Tem cura, não tem talão de LED, não tem aquilo que muitas igrejas têm, mas aqui tem cura. Sabe por quê? Porque quando aquele Naamã chegou, ele achou o quê? Eu vou chegar por cima da carne seca porque eu sou Naamã. Além de ser leproso, mas eu tenho uma capa. Chega tudo vestido com máscara, mas por dentro está leproso. Só que chegou num lugar que os olhos de Deus contemplam as nossas vidas. Porque é fácil você chegar em lugares bem maquiada, bonitinha, adora, aleluia, aleluia, pega suas coisinhas e vai embora. É difícil quando você chega num lugar que tem a presença do Espírito Santo e ele parece que tem um raio-x ali na porta. E ele te mira e fala, se arrumou, tomou banho, colocou roupa, terno, gravata, mas está leproso. Está sujo. Guerreou muitas guerras, mas não teve tempo de parar para curar. Você acha que nem Naamã não queria parar para ser curado? Quantos para ele chegar até essa menina? Para essa menina chegar e falar, olha, se ele soubesse quantos ele tentou curar, só que não tinha tempo de parar, porque havia uma guerra preparada, esperando ele, e ele tinha um nome a zelar e ele não podia parar, só que Deus olha para ele e fala, peraí,
chega. Até aqui você foi, é hora de ser curado. Como o pastor Eduardo disse aqui hoje, a pior ferida é aquela que você consegue contaminar o outro. A pior ferida é aquela que começa a sangrar e começa a vazar. Sabe quando você machuca? Aí você deixa e aí começa a aparecer na roupa. A gente tenta esconder tanto as nossas feridas, mas tem uma hora que não tem mais jeito. Tem uma hora que a própria roupa começa a mostrar e o cheiro começa a exalar e todo mundo começa a te olhar e falar: mas espera aí, você está diferente. É porque você já está ferido faz tempo, mas você não teve tempo para parar. Você não teve tempo para parar porque muita gente dependia de você e você não tinha como parar para se curar. E você olhava: não, agora eu paro, agora eu vou me cuidar, agora. Aí alguém falava assim: mãe, pai, pastor. E você falava: peraí, depois eu faço isso. Só que Naamã teve que parar. Naamã teve que sentar para aprender. Naamã teve que sentar para ter humildade. Por quê? Porque ele deixou as coisas irem e acabou esquecendo de si mesmo. Só que Naamã encontrou uma menina que tinha um Deus. E o Deus de Israel hoje mandou eu dizer para você nessa noite. Hoje ele te para, te senta na cadeira e olha e fala: hoje eu curo as suas feridas. Sabe por quê? O culto de ontem foi uma bênção. Você pulou, só faltou subir nas paredes. Mas hoje Deus te sentou para falar: chega, vamos te curar. Por quê? Porque você não está conseguindo manter a presença de Deus. Sabe por quê? Porque todas as vezes que alguém rela em você, a ferida sangra. Todas as vezes que o pastor não te olha, você fica emburrado. Sabe que isso é ferida? Todas as vezes que você vem, e aí você chega em casa, tenta manter o culto, o marido te xinga, ou a filha não está lá, está no boteco, você perde o culto. Ferida. Aí o Senhor manda eu dizer para você: hoje você está no lugar certo, na hora certa, e com profetas de Deus para estender a mão sobre você, para falar: sabe aquela ferida de 10 anos atrás? Sabe aquela ferida ministerial, que foram os grandes que te feriram, sabe? Deus te senta hoje para falar: eu trouxe o bálsamo de Gileade para curar a sua ferida. Sabe por quê? Porque tem ferida que a gente nem sabe que tem. Tem ferida que, sabe, o famoso gatilho. Você só lembra que tem quando alguém solta uma palavra e você: peraí, eu já passei por isso, e vem o gatilho. Porque até o momento está tudo bem. É tocar no assunto, você: peraí, e começa a dar aquela opressão no seu coração. Sabe o que é isso? Ferida mal curada. É falar de certos assuntos perto de você, você se oprime, você entristece, você tem medo. Quando falar: ai, fulano vai se casar, ai, será que comigo vai dar certo? O Senhor trouxe hoje você para te curar. Ah, mas fulano está fazendo faculdade. Esse, olha, eu já passei até da idade. Ferida, porque o seu sonho foi ser alguém no mundo. Naamã foi até o profeta. Eu acho que quando chega a ordem do Naamã, do Eliseu, para Naamã tirar toda a roupa, descer no rio, é aquela coisa dizendo assim, Deus olhando para você e falar: tira essa capa que você sustentou tantos anos. Tira essa capa de mulher forte e corajosa. Perto de mim você não precisa ser corajoso e carregar tudo nas costas. Mostra para mim, quando o profeta olha para Naamã e fala assim: fala para ele descer e despir. Quantas vezes a gente desce, ora,
mas é ainda com roupa e máscara. Aí Deus olha para Naamã através do profeta e fala: desce, se despir e mergulha. Sabe o que Deus está dizendo para você? Eu já te dei toda a receita, mas você está com vergonha de muita gente que vai te olhar. Você está com vergonha das pessoas verem as suas feridas e não souber lidar com isso. Porque se souberem que você foi um traficante, uma drogada, uma isso, vão te olhar com: nossa, você viu como que ela era? Mas Deus manda eu dizer para você hoje: Ele não quer você com máscara. Ele não quer aquela que segura a casa, aquela que segura a igreja, aquele que segura tudo. Não, não, não. Deus não chamou. E o profeta não ligou nem para o cargo de Naamã. Ele só olhou e falou: ó, Deus mandou dizer para ele tirar tudo. Porque Deus não olha o que você é. Deus olha dentro de você. E o que Deus vê hoje em você? Ah, mas lepra não. Lepra na época era hanseníase. Deus manda eu dizer para você que Ele não veio aqui te trazer bênção hoje. Você não vai pular no vidro hoje. Desculpa, pastor, próxima vez eu trago uma palavra power para nós. Quem sabe Cutiel, ele, né? Até eu vou vir também. Mas eu, pastora Tamires, vim dizer para vocês: até hoje eu tenho algumas lepras que precisam ser curadas. Sabe por quê? O apóstolo Paulo olhou para Cristo e falou assim: tira de mim. Aí Jesus olha para ele e fala assim: ó, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. É quando você olha para mim e fala assim: eu não sou presbítero, eu não sou pastor, eu sou o Eduardo hoje. Pega o meu cargo, Senhor, e eu não recuso. É minha unção, foi derramada, mas hoje eu estou aqui como o homem, o falho, o que precisa ser tratada, Hoje eu não sou mãe da fulana, mãe da cicrana, não sou o levita, o baterista, o tecladista, não. Hoje eu sou alguém que precisa ser curado. Porque antes do meu ministério vem eu primeiro. E a cura foi de dentro da casa dele para fora. A cura veio do caminho. Ele só precisou ter a obediência de descer e se despir. A bênção já saiu de dentro da casa dela. A menina já tinha profetizado sobre a vida dele. Deus usou o profeta com as instruções. Ele relutou, desceu, se despiu, mergulhou e foi curado. Não é fácil quando você tem um nome e você falar: eu sou o primeiro leproso. Não é fácil quando você está aqui tocando ou no violão ou aqui e ter que olhar para o Senhor e falar: Senhor, eu sou o primeiro que estou cheio de lepra. E muitas vezes a gente pega esse lepra por uma parte ruim. Mas são feridas. Ferida de anos. Feridas que ele tentou curar com oração, com propósito, com sobe monte e desce monte. Mas todas as vezes que ele tentou curar, eu acho que ele não se despia perante as pessoas. O médico só olhava para ele: aonde dói? Dói aqui. Sabe quando você vai no médico e o médico olha e fala: mas aonde está doendo? Aí você fala: ai, está aqui, ó, não sei. É o que o Senhor está fazendo com você hoje. Aonde dói? Aonde está a ferida? Aonde te machucar? A Bíblia diz: lembra-te de onde caíste. Lembra aonde você caiu, que você começou a murmurar, começou a reclamar do pastor, começou a ser molestado, começou a isso. Lembra? Quando você levou o primeiro xingamento do seu marido. Não, gente, eu nunca levei xingamento do Wander. Senão, aqui, ó, sua cara. O que o Senhor te trouxe aqui hoje?
é só para te curar. Para você conseguir manter o culto de ontem. É só para você conseguir manter o azeite. É só você conseguir realmente sorrir com verdade. E não ter que forçar o riso. Não ter que ser sempre a mulher forte, sendo que quem precisa de um abraço é você. O Senhor me manda dizer aqui que tem muita gente precisando, não de palavra de profecia, marchando, não, é só de um abraço. De um abraço para dizer assim, você não está sozinha, eu estou com você. Tem alguém hoje aqui, tem algumas pessoas que olha para o Senhor e fala, Senhor, eu não preciso de muita coisa, eu não preciso de uma casa no Morumbi, eu só preciso de carinho e alguém para me abraçar. Eu só preciso muitas vezes ser compreendido e alguém olhar para mim e falar assim, olha, eu não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho te dou, levanta e anda. É isso que muitas vezes a gente precisa. Não é alguém para olhar para a gente e falar, oh, leproso. Não, é só alguém para falar, olha, eu conheço um certo Jesus, que ele transforma a tristeza em alegria. Chega de querer carregar a sua casa e o mundo nas costas. Você não é super nada. Você não é super nada, você não tem que mostrar e provar nada para ninguém. O mestre, o dono do exército, não só o da Síria, mas de todo Israel, o dono que fez o exército dos exércitos, está mandando eu dizer para você hoje. Aonde que é a ferida? Está cansado de todas as vezes que sai de casa ter que colocar uma máscara? Qual que vai hoje? Peraí, parece que é um armário de máscara e falando, hoje eu vou pôr essa. Por quê? Porque ninguém pode ver que você não está bem. Porque um monte de gente precisa de você. Feche os olhos, por favor. Deus faz eu sentir que não são feridas de hoje. São feridas antigas e palavras muitas vezes que a pessoa nem lembra que lançou sobre você. São palavras que não foram nem ditas ontem, mas muitas vezes é um prato de comida, uma comida que você faz e a pessoa mal agradece. Ou uma oração que você já orou tanto para essa pessoa e a pessoa olha para você e fala, ninguém mandou você orar. Você está orando porque quer. Deus manda eu dizer para você. Você pediu só um abraço de um pai. Essa Páscoa que passou, você achou que a mesa está rodeada, mas muitas vezes acabou em briga, cada um indo para sua casa. Mas Deus manda eu dizer, hoje a cura. A cura. Deus só está pedindo para você mostrar quem você é. Quem que você é? Ei, Naamã, quem você é sem essa capa, sem essa roupa de quartel? Já lutou tantas batalhas. Já lutou tantas guerras, Naamã. Naamã, você já ganhou tantas batalhas, mas sempre perdendo a sua. Sempre ganhando várias batalhas, mas sempre voltando para casa leproso. Sempre dedicando a sua vida para todo mundo, mas voltava para casa leproso. Fazendo todo mundo feliz, conseguindo conselhos para todo mundo, mas quando volta para casa ainda tem aquela ferida que não te larga. Ei, Naamã. O Senhor te trouxe hoje aqui, trazendo uma menina, para dizer para você, aqui a cura, aqui a cura,
Aqui você não vai precisar dar 7 mergulhos. E os mergulhos não têm significado. Mergulho é mergulho. E Deus manda eu dizer para você: aqui é a cura. Aqui é a cura, a libertação. Senhor, eu te agradeço, Pai. Eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito. Te agradeço, Senhor. Melissa, fique em pé, por favor. Deus manda eu dizer para você: quantas vezes você foi a menina que mostrou o caminho, mas Deus manda eu dizer para você que grande é a obra dele na sua vida. A geografia do Brasil vai ser pequena para você. Às vezes você faz os planos e os projetos e a sua situação é totalmente diferente. E vão ter que desvincular um pouco você daqui, porque você não vai caber mais aqui. Não adianta muitas vezes você carregar esse ministério nas costas. Deus manda eu dizer para você, Melissa: Deus já tem preparado sim uma família sua. Porque muitas vezes não é que Deus tem te dado várias versões, várias letras de louvores, e é a sua vida que você tem colocado naquelas letras. E você olhou para o Senhor e falou: Senhor, para viver numa mesmice eu não quero, eu quero uma vida com propósito. Deus manda eu dizer para você: desenha o vestido, marca a festa. E eu não estou falando emocionada não, porque eu sei o Deus que eu sirvo. Sabe por quê? Porque você mandou muita gente para o rio, e muita gente foi curada através da sua voz. Muita gente foi liberta através da sua voz. Menina, Deus te chama de menina, menina dos olhos dele. Muitas vezes você engoliu a sua dor. Muitas vezes você engoliu a sua dor para abraçar a dor do outro. E falou: Senhor, e a minha dor? Quem cuida? Mas todas as vezes que você dedilhava aquele violão, o Espírito Santo te tomava, e o bálsamo curava as suas feridas. Senhor Jesus, Senhor, eu te agradeço, Pai. Te agradeço, Senhor, pela oportunidade, Senhor, de estar na tua casa. Te agradeço, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, Pai. Te agradeço, Senhor Jesus. Esperando aqui. Eu já fechei a porta, pode vir. Estou te esperando pra fazer o que